pessoal, tudo bem? No dia 23 agora de setembro se inicia a temporada libriana. O que significa isso? Que o Sol sai do signo de Virgem e entra no signo de Libra. Então a gente vai sair de uma temporada cujo foco estavam nas questões materiais, tá? E a gente vai agora para um signo de ar, que tem a ver com relações, com trocas. O signo de ar tem a ver com o intelecto também, tá? Mas a gente vai falar especificamente deste Sol no signo de Libra. Eu vou falar sobre os temas principais de Libra, né? Quais são os temas, a mitologia e o simbolismo por trás do signo de Libra, quais são os mitos que acompanham esse signo. E também vou falar o que a gente pode trabalhar durante essa temporada. Quando o Sol está no signo, o foco passa a ser, então, os temas principais deste signo, tá? Então, vamos falar sobre isso, mas antes, se você não me conhece, tá aqui de paraquedas pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Faço atendimentos de psicoterapia, assim como atendimentos com os oráculos e com o mapa astral. Tá aí com astrologia, mapa natal, revolução solar, sinastria, etc e tal. Mas vamos lá, gente, vamos começar. Pois bem, toda vez que o Sol entra num signo, a consciência coletiva, Sol tem a ver com consciência, com iluminação. O Sol, ele ilumina o setor. Então, onde a gente tem o Sol no nosso mapa astral, é onde a gente tem visão clara, né? É onde a gente brilha, é onde está a nossa essência, o signo e a casa, tá? Os assuntos daquela casa são iluminados, a gente vê melhor os assuntos daquela casa, onde está o nosso Sol. E as qualidades daquele signo, elas precisam ser desenvolvidas de forma consciente, porque é ali que está a nossa inteligência, é ali onde a gente tem essa sensação de estar vivo. Em termos coletivos, agora, quando o Sol está passando uma temporada num determinado signo, a consciência vai se voltar coletiva para aqueles assuntos. Então, a gente vai ver esse assunto em pauta, de uma certa forma, no coletivo, e que a gente também, mesmo não tendo Sol em Libra, podemos aprender. Se você não tem Sol em Libra, não tem problema nenhum. O que eu posso aprender durante essa temporada, né? Qual é o foco agora e o que eu posso conscientemente desenvolver? Afinal de contas, todos nós temos o signo de Libra no nosso mapa, em algum setor. Então, dá uma olhada se você não tem nenhum planeta no signo de Libra, se você não tem ascendente em Libra, dá uma olhada em que casa, se está na casa 2, 3, 4, assim por diante, porque ali o Sol vai estar iluminando os temas daquela casa, você vai ver com maior clareza. Então, se estiver na casa 4, você vai ver com maior clareza as questões familiares, as questões que vêm da sua hereditariedade, da sua base. Casa 6, você pode ver com mais clareza a questão do seu trabalho, a questão da sua rotina, a questão da sua saúde, etc e tal. Para isso, se você não sabe onde está, procura um astrólogo da sua confiança para fazer essa análise, ok? Mas vamos lá, vamos de Libra agora, gente. Vamos falar do simbolismo dele. Tô aqui com as minhas anotações. Pois bem, Libra é o 7º signo zodiacal. Ele inicia a parte superior da roda zodiacal. Que vai. A parte inferior vai de Áries a Virgem, aí de Libra até Peixes, a gente tem a parte superior. Então, é uma parte mais social. A parte de baixo, ela é mais voltada para nossa individualidade, as minhas coisas, a minha família, etc e tal, minhas relações, né, a minha autoestima. Dali, a gente vai para o social. Então, ele é o 7º signo, tá? Ele é um signo cardinal. O que é um signo cardinal? Um signo que inicia as estações. Aqui no hemisfério sul, ele está associado ao equinócio de primavera. No hemisfério norte, ao equinócio de outono, tá? Os signos cardinais, eles são aqueles que iniciam uma nova temporada, né? Então, agora a gente está entrando na primavera, tá?
Como ele é natural da casa 7, ele tem a ver com relacionamentos. A gente já vai falar disso. Na verdade, todos os signos de ar têm a ver com relacionamento. Não é signo de água. Signos de água têm a ver com a psique, com as emoções e com o psique, com o nosso psíquico, com a alma. Aqui a gente está falando de relações humanas, tanto em Gêmeos, quanto em Libra, quanto Aquário. Os 3 signos de ar, tá? Os 3 signos de ar são representados por figuras humanas ou por equipamentos, vamos dizer assim, objetos criados pelo ser humano. E Libra não é representado por uma figura humana, ele é representado por uma balança, tá? Ou seja, é algo criado pelo ser humano. Os 3 signos de ar estão muito ligados à racionalidade e às relações humanas. Se você pegar os signos de água, por exemplo, os 3 são representados por animais. Porque eles representam aspectos instintivos, nosso psíquico, nosso irracional. Aqui, eles representam nossa racionalidade, tá? Então, tem a ver com o desenvolvimento humano, não que os outros não tenham, mas aqui, essas relações interpessoais com a humanidade, tá? A gente começa em Gêmeos, que são as primeiras relações. E eu falo que são as relações que a gente não escolhe em Gêmeos. São os primos, os irmãos, os vizinhos, os colegas de trabalho, aquele ambiente mais próximo, sabe? Aquele ambiente mais imediato. Já em Libra, a gente tem o relacionamento que a gente escolhe, né? Que está associado ao casamento, é uma relação direta com o outro. Por isso que Libra está associado ao outro. Então, casamento, sociedades, etc. e tal, eu vou aprofundar sobre isso, né? Ele é o signo oposto a Áries, ele é o signo mais distante de Áries, né? Se Áries tem a ver com eu, meu corpo físico, a minha individualidade, quem eu sou, Libra tem a ver com o outro, tá? É por isso que quando o Sol está em Libra, a gente fala que ele está em queda, tá? Porque o Sol, ele rege Leão e está exaltado no signo de Áries, né? Ele está em exaltação, então eu, as minhas coisas, as minhas prioridades. O Sol estando em queda em Libra significa que é muito menos eu e muito mais o outro, tá? E com Libra a gente pode aprender muita coisa, porque falta muito na nossa sociedade a se colocar no lugar do outro, por isso que está em queda, né? Lógico que tem a sombra, afinal de contas a sombra de Libra está em Áries, e eu vou falar já sobre essa sombra, esses aspectos sombrios, né? Então, a gente em Libra vai ter um decréscimo dessa coisa de estar eu, minhas coisas, né? A gente precisa incluir o outro, entender as necessidades do outro com Sol em Libra, porque o foco vai ser esse. Ok. Vou falar um pouquinho da questão simbólica de Libra, tá? Como eu disse, ele é representado pela balança, né? Então tem uns mitos que a gente vê balança aí para equilibrar, balança tem que buscar o equilíbrio, né? Não é à toa que Libra abre um equinócio, tá? O equinócio, tanto de primavera quanto de outono, ele diz que o Sol, a gente tem as mesmas horas, tá equilibrado de dia e de noite, tá? Então tem este equilíbrio, tá? Isso significa o que em Libra? Que a balança tá equilibrada entre as... Deveria estar, tá, gente? Pessoas com Sol em Libra têm que desenvolver isso, não nasceram equilibrados. Esquece essa ideia de que Sol em Libra a pessoa é super equilibrada. Mentira, ela veio para aprender isso. Ela veio para aprender a equilibrar, tá? Que a balança tá equilibrada dia e noite. Então, a balança Sol e Lua, né? Ela tá equilibrada no sentido de que eu e o outro. É preciso, em Libra, que se busque esse equilíbrio, não só o eu, não só tanto o outro também, tá? E é esse o grande aprendizado de vocês, librianos, pessoas com Sol em Libra, tem que fazer. E nós agora somos convidados também, junto com as pessoas com Sol em Libra, a aprender isso, tá?
No esquema antigo dos 12 olímpicos, dos 12 deuses gregos olímpicos, Libra estava associado ao deus Hefesto. Olha só que coisa, né? O deus Hefesto era o deus da forja, ele nasceu da deusa Hera, né? Numa competição com Júpiter, ou com Zeus. A deusa Hera, com raiva porque Zeus deu à luz a Palas Atena da sua cabeça, com tanta raiva, tanta raiva, tanta raiva, que ela fez uma partenogênese, né? Saiu Hefestos de dentro dela. E tem várias versões onde ou Zeus jogou ele pela janela porque ele tentou defender a mãe. Enfim, tem várias versões. Eu sei que esse é um deus muito... ele é feio. Olha só, não tem nada a ver com Libra, né? Feio, coxo, e foi dado em casamento para a deusa mais bela, que era Vênus, Afrodite. Mas o que a gente pode ver nessa regência sobre Libra neste signo, né, desse deus Hefestos? Hefestos, então, ele usa toda a sua raiva, toda a sua dor para criar coisas belas. Ele criava as joias mais bonitas para as deusas e ele forjava também as armas dos deuses para eles irem em guerra. Então ele transforma a sua dor em coisas belas. Isso é muito libriano, né? Libra é o signo associado à beleza, à harmonia, às coisas belas. Só que tem um lado negativo aqui de Hefestos, que a gente vê manifestado em Libra. Ele era extremamente serviçal, né? Ele era voltado para o outro, esquecendo dele mesmo. Então ele passava horas forjando as coisas porque ele queria ser aceito, né? Então isso é uma característica sombria do libriano, de que ele está o tempo todo buscando essa aceitação do outro, esquecendo de si próprio, né? Então Hefestos é aquele que fica o tempo todo trabalhando para criar harmonia, vai o tempo todo para criar coisas bonitas e harmonia, por exemplo, num relacionamento. E o que acontece? Ele acaba esquecendo dele mesmo e às vezes acaba perdendo o relacionamento também. Hoje a regência passa para Vênus, passou para Vênus, para Afrodite, que é a deusa do amor. E não é à toa que ela é a esposa de Hefestos na mitologia, só que ela traía Hefestos com deus Marte, com Ares grego. Vamos falar sobre isso, porque essa é uma das sombras do signo de Libra que a gente também tem que olhar para nós nessa temporada, tomar cuidado. E librianos que estão fazendo aniversário agora também precisam olhar. Dentro de um relacionamento, o casamento é a marca do signo de Libra. É o signo do casamento. Esse casamento pode ser o casamento homem-mulher, ou mulher com mulher, homem com homem, mas o casamento tradicional, assumido, é o relacionamento assumido, social, tá? E ele pode também ser um casamento do tipo uma sociedade, nós estamos juntos para criar algo, tá? Ele se casa com a deusa do amor, né? A deusa da beleza, a deusa da fertilidade, só que ele é tão voltado para criar coisas pro outro, para criar uma harmonia no relacionamento, que ele esquece de Ares, e Ares entra. Essa é uma das coisas que o libriano muitas vezes faz, ele foge da luta. E vamos combinar, gente, casamento é um campo de batalha. E muitas vezes o libriano quer fugir disso, só que ele se torna o amante dentro do casamento. Não é um amante literal, gente, mas ele vem, ele se impõe. Quanto mais Libra foge dos conflitos dentro de um casamento, de uma relação séria, mais Ares, mais a guerra se instaura. Isso pode se instaurar no parceiro, o parceiro ficar agressivo, o parceiro brigar, e para trazer a pessoa de Libra para essa relação, porque é uma troca. O casamento, psiquicamente, é onde tem muito conflito. Justamente esses conflitos é que fazem crescer os dois crescerem, tá? E isso acontece quando? Vamos falar um pouquinho sobre casamento, que é o símbolo de Libra, né? Os casamentos anteriormente, eles não eram por amor. É muito recente essa ideia de que a gente escolhe nosso cônjuge por amor, tá? Essa entrada do amor, cenário do amor,
no casamento é recente. Os casamentos eram acordos, tá? Diplomáticos. Olha, isso, a gente vai fazer um acordo aqui, tudo libriano. Tanto que no mapa astral, amor, paixão e casamento não caminham juntos. Não estão juntos, tá? Essa ideia dessa escolha amorosa do parceiro é recente, tá? Então, o casamento não tinha absolutamente nada a ver, era racional. E o casamento, a gente sabe muito bem, casamento, eu falo casamento, gente, mas são relações sérias, duradouras, assumidas, voltadas para o social, etc e tal. Ele é uma escolha racional. Ele passa, hoje, tem que passar passa pelo nosso crivo emocional. No entanto, a gente sabe muito bem que só amor não sustenta um relacionamento. Tem que ter disposição de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro, de não fugir dos conflitos, coisa que Libriano adora fazer, né? De não fugir do conflito, de se colocar, de ouvir, olha, eu penso assim, você pensa assado, como a gente pode equilibrar isso, as minhas necessidades com as suas, né? Então, essa disponibilidade de se colocar no lugar do outro, de também colocar as suas necessidades e encontrar um ponto em comum é uma habilidade libriana dentro dos relacionamentos. E só amor não dá isso, tá? Essa disponibilidade a gente precisa desenvolver racionalmente, tá? É um signo de ar, é um signo mental. Não adianta você, eu vou casar porque vai ser tudo lindo. Chega um determinado momento que a paixão passa e a gente olha para aquele ser humano do jeito que ele é mesmo, com suas qualidades e seus defeitos. É aí que entra a negociação libriana. É aí que entra a zona do conflito e é aí que entra a maior possibilidade de crescimento pessoal de cada um dos parceiros. Esse acordo pode ser um divórcio? Pode. Mas esse acordo também pode ser uma melhora do relacionamento, tá? Olha, realmente não dá mais, tô percebendo que isso, aquilo, mas é o acordo entre os casais, né? E esse acordo é racional, esse acordo é pacífico, tá? Por mais que exista o conflito, e não se deve fugir desse conflito, esse acordo tem que ser pacífico, tá? Então, isso aqui representa essa ideia do casamento, né? Esse casamento pode ser, por exemplo, uma sociedade? Pode. Também sabemos que sociedade não é uma coisa fácil. Áries aparece ali, oi, né? A Marte dá o oi ali também nas questões de parcerias e sociedades, tá? Vira e mexe, isso acontece. Tá? Então, Libra, o refinamento dos aspectos librianos são esses. Você conseguir entender que existe um conflito, não fugir dele, mas tentar encontrar um ponto em comum no conflito. Ok. Bom, falamos dessa questão. Deixa eu só, porque assim, gente, eu preciso da minha cola, tá? Uma outra coisa que é muito interessante, no Egito existia uma deusa chamada, né? Peraí que, gente, eu esqueci o nome do deus aqui, peraí. É o deus Anubis. Dê uma olhada aqui na minha colinha, o deus Anubis. É um deus que está no mundo dos mortos, na mitologia egípcia. Perdão, gente, que às vezes foge as informações. E para os egípcios, quando a gente morre, a gente vai para outro plano, a nossa alma é pesada numa balança. De um lado, o Deus coloca a nossa alma, do outro, uma pena. E se a nossa alma for mais pesada que essa pena, a gente tem que reencarnar para expurgar essas questões da nossa alma, para deixar ela leve, alma leve, né? Isso é muito interessante, que o objetivo era fazer que o prato se equilibrasse, que a nossa alma fosse tão leve quanto uma pluma, né? Quanto uma pena. Então, é justamente isso. A gente tirar... Libra tem esse significado da gente limpar a nossa alma, para que ela fique mais leve, né? Tem a ver com a morte, porque logo depois a gente tem Escorpião, na temporada escorpiana vamos falar de morte. Mas essa coisa da igualdade, do peso, tá? O peso daquilo que eu não preciso carregar esses pesos, né?
as críticas, né, em relação ao outro, as mágoas, por exemplo. Por isso que é um signo de ar, que faz com a gente pensar sobre a mágoa. Isso faz sentido, né? Isso a gente precisa carregar, né? As nossas ações foram benéficas também para o outro ou foi só para mim? Tá? Então, esse objetivo é muito profundo no signo de Libra, porque ele inaugura essa questão do social, da gente se voltar para o mundo, tem que passar por esse crivo da balança, né? O que eu preciso pesar ali, que eu estou fazendo para o outro que está magoando ou não, tá? Vamos lá. Na verdade, a gente precisa olhar agora também para as qualidades voltadas para a justiça e igualdade. Ele inicia as questões de igualdade, que vão ter seu ápice em Aquário, que trata a humanidade como um todo, como igual, né? Essa justiça e igualdade começa nos terrenos das relações humanas, né? E da justiça. Então a gente pode ter muito foco nessa temporada das questões jurídicas, tá? Das questões de justiça que podem aparecer bem forte nessa temporada coletivamente. E também, já que estamos sendo juntos conosco e com o outro, a gente está pesando na balança e se colocando no lugar do outro. Esse é um ponto de extrema importância, porque vai depois em Aquário dar esse upgrade para o coletivo, para os grupos, ok? Uma outra coisa, um outro mito também que pode estar associado também a Libra é a da deusa Juno, ou a deusa Hera, né, que é a deusa do casamento. E aqui a gente precisa falar mais a fundo sobre isso. Muitos astrólogos questionam a regência de Vênus, do signo de Libra, e associam a Juno. Eu acho que faz todo sentido, tá? Juno é a deusa do casamento. E o casamento com Zeus, com Júpiter, era um desastre, vocês sabem disso, era briga pra tudo quanto é lado. Por quê? Vamos olhar pro lado sombrio disso, gente, da deusa Juno, deusa Hera. Juno é a deusa capaz de se comprometer com algo, esse compromisso com o outro. O casamento é este compromisso. Só que ela fazia de tudo para manter a harmonia. E o que ela fazia? Zeus escapava para tudo quanto é lado, transando com humanas mortais, deusas, e fez um monte de filho. E ela se sentia muito mal, ela era atraída, né? Só que ao invés dela encarar que o seu companheiro fazia isso, o que ela fazia? Ela perseguia as amantes, os filhos, né, gerados fora do casamento. Isso pode acontecer dentro da sombra libriana, que para manter a paz, eu não vou entrar em conflito com o cônjuge, ou com o parceiro, com a parceira, né? E vai mantendo aquilo, empurrando com a barriga. Muitos de nós, dentro de relações de casamento, às vezes a gente empurra coisas com a barriga para manter a relação. Isso é um grande aprendizado agora na temporada libriana, que muitas vezes a gente não quer ver em prol de... Porque assim, o casamento tem uma forte conotação social, tá? Forte conotação social, ainda hoje, é uma coisa muito forte em termos de conotação social. E muitas vezes os casamentos se mantêm só porque eu preciso manter o nome de casada, ou só para me mostrar socialmente, ok? E esquece de si próprio. Aí nesse momento temos que olhar para a sombra de Libra, Áries, né? Que é o eu, a minha individualidade, né? Se eu estou sendo lesada, se eu estou sendo humilhada dentro de um relacionamento, eu preciso olhar para mim, eu preciso encarar isso com a coragem ariana, né? Integrar esses dois aspectos. Não é só me doar para o outro, para o casamento. A deusa Juno e a deusa Hera, ela se doava para o casamento, né? Se doar para o casamento é uma capacidade que poucas pessoas têm. Vamos ser honestos aqui. Poucas pessoas têm, é uma qualidade muito admirável,
né? De se colocar no lugar da pessoa, de se dedicar ao casamento. O casamento que eu falo é o relacionamento, de ter essa dedicação ao casamento, né? No entanto, isso pode chegar a extremos como a gente vê no mito, se não se leva em conta essa sombra do eu, tá? E também da entrada de Vênus aí, né? De Afrodite, do amor próprio, tá? Precisa também olhar para ela, porque Vênus era uma rival de Juno. Juno detestava Vênus, queria mantê-la longe, porque vinha falar do seu amor próprio, daquilo que é importante para ela, da sua autoestima, do seu alto valor, tá? E isso muitas vezes a gente rejeita dentro de um relacionamento, esse aspecto erótico, né? Esse aspecto amoroso e afetivo com o outro também, mas principalmente consigo próprio, ok? Então vamos lá. O que a gente pode ter aqui na temporada libriana, né? Em Libra a gente fica mais consciente de que a gente precisa de um par, tá? E isso é super comum. A gente precisa de uma companhia, a gente precisa do outro, ou de um par mesmo, né? Dentro da questão relacional, né? Então essa consciência vai ficar maior, que a gente não faz nada sozinho, e sem o outro a gente não cresce, tá? A gente precisa do campo de batalha, que é o relacionamento, pode ser dentro de uma parceria de trabalho, de sociedade, ou dentro da parceria do casamento, para a gente crescer. Então, o grande aprendizado é a nossa necessidade do outro. Isso vai ficar muito forte, tá? E como que eu posso equilibrar as minhas necessidades com a necessidade da outra pessoa, né? Como que eu posso encontrar este equilíbrio, esta harmonia, sem fugir, né, dos conflitos, né? Uma outra coisa que é importante é falar que, assim, librianos, existe uma fama, né, um meme, inclusive, que librianos, eles são indecisos, né? Demoram para tomar uma decisão, lógico, é o oposto de Áries, que é impulsivo, né? De fato, eles demoram sim para tomar decisões, afinal de contas, eles precisam olhar todos os lados. Eles precisam ser justos na tomada de uma decisão. Por isso que tem essa coisa de eles demorarem para se decidir por um lado ou pelo outro. No entanto, né, isso pode ser bastante injusto. Afinal de contas, quando eles decidem mesmo, tá? Mas a gente também precisa aprender com essa qualidade libriana que muitas vezes não vai adiantar tomar decisões por impulso. Na temporada libriana é preciso, quando você for tomar uma decisão, você precisa primeiro parar, pensar em todos os lados. Isso vai beneficiar a quem? Só a mim ou o outro, ou só o outro e não a mim? O que eu posso fazer? Qual a melhor decisão? Qual o melhor caminho a tomar? Isso é um grande aprendizado, uma qualidade extremamente importante. Pessoas que já são indecisas, naturalmente, que demoram para tomar uma decisão, precisam olhar para a sombra. Áries, tá? Que muitas vezes Libra deixa de fazer coisas, deixa, inclusive, de entrar num relacionamento, tá? Não é porque é o signo do casamento que eles não fogem, tá? De entrar num casamento ou num relacionamento porque ainda tá pesando prós e contras, tá? Porque ainda, não sei, será que vou? E às vezes acaba deixando oportunidades saírem, fugirem, escaparem, ok? Então, também aprender com esse eixo, tá? Se o Sol tá em Libra, Áries acaba sendo o aspecto sombrio aqui da temporada, ok? Então, é importante que a gente também aprenda a equilibrar com Áries, tá? Se você é muito atirado, você olha para Libra. Libra vai ser o foco, né? Se você é muito, para ontem, calma, respira. É ar e equilibre isso. Vou citar aqui mais uns dois mitos, só pra gente finalizar, fechar, associados a Libra. O mito de Paris, vocês conhecem Paris, que teve que escolher entre a deusa Afrodite, entre a deusa Atena e entre a deusa Hera, quem era mais bonita, e depois, por causa disso, iniciou a guerra de Troia. Pois bem, Liz Green,
astróloga e analista junguiana, ela associa Libra a este mito. E esse mito é muito interessante mesmo, né? De uma escolha surgiu a guerra, né? Então, muitas vezes, a gente precisa escolher independente do resultado. Às vezes, muitas vezes a gente quer escolher fugindo do conflito e a gente cai no conflito, né? Ele escolheu o amor, ele escolheu a paz, ele escolheu a tranquilidade e caiu no conflito, numa guerra, tá? Outro mito associado a Libra é de Eros e Psique, né? Aqui o amor entra em cena num casamento, é aqui a entrada do amor na escolha do parceiro, né? Esse mito eu não vou entrar em detalhes. Eros e Psique. Eros é o deus do amor, Psique era uma mortal que acaba se tornando uma deusa depois de várias tarefas para se casar com Eros, tá? Então aqui esse símbolo, né, esse mito de Eros e Psique é bastante libriano, né? Porque aqui é busca da alma pelo amor, né? Por esse equilíbrio, ok? Não, porque assim, o mito ele começa já com o casamento dos dois, de Psique e Eros, mas era um casamento inconsciente, que não se via nada. Aí cai as ilusões e precisa de todo um trabalho interior para que esse amor amadureça, né? Em Eros e Psique a gente tem um amadurecimento psíquico em relação ao amor. Não é o amor numa cabana, né, isolada do mundo, só o amor vai dar certo. Em Eros e Psique a gente aprende que só amor, sem maturidade, sem realidade e sem pé no chão, só Eros, só erótico, não dá certo, ok? Pois bem, eu vou ficar por aqui porque esse vídeo tá bem longo já. Conta aqui pra mim se você tem algum planeta no signo de Libra, se você tem ascendente e tudo mais. Vamos conversar, bater um papinho sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.